E Pai, nós te louvamos por essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender cada vez mais, Senhor. Pai, muito obrigado por você ter despertado, Senhor, a Késia, Pai, dando a ela sabedoria e inteligência, Senhor, como mestre para estar passando para nós, Senhor, aquilo que está no seu coração. Nós te louvamos pela vida da irmã Vilma, que abriu a porta da casa dela, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor, aprendendo e em comunhão, Senhor. Senhor, nós te louvamos e te adoramos e pedimos essa noite que o Senhor trabalhe na nossa mente, que o Senhor nos dê, Pai, uma mente livre. Que agora, Senhor, nós desautorizamos, Senhor, todo espírito maligno, Pai, toda ave de rapina que possa vir querer roubar, Senhor, aquilo que está sendo ministrado, ensinado em nossa mente e em nosso coração, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Te peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos aprender, Pai. Porque a sua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento. Então nós estamos buscando conhecimento e o Senhor preparou esse momento para nós. Então nós te louvamos em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Amém. Bom, eu vou dar só uma recapituladazinha, só para a gente lembrar, porque a gente já falou do apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um fariseu, né? Foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre do farisaísmo, né? Um mestre da lei. Ele era a lei dos judeus, sempre foi a Torá. E a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Número e Levítico, né? O Levítico, Deuteronômio e Número, depois Deuteronômio, enfim, é o último. Então, ele era especialista na lei da Torá. E o apóstolo Paulo foi criado aos pés dele, aprendendo a lei. Ele era um ótimo aluno, ele era versado em 4 línguas, né? Ele falava o aramaico, o hebraico, o grego e latim. Ele era versado, ele era muito culto, o apóstolo Paulo. E fariseu, foi às vistas do apóstolo Paulo, perseguidor dos cristãos, porque para ele derrubar o templo era uma coisa assim, um pecado inigualável. Por quê? Jesus falou que o templo ia ser derribado, né? Que não ia sobrar pedra sobre pedra. E para ele isso, então, era como ele era um perseguidor de cristãos, porque aquilo não era concebível. Ele achava que os cristãos iam se reunir e derrubar o templo. E para ele aquilo era inconcebível, porque ele era um seguidor da lei. Então, por isso ele perseguiu os cristãos. Estevão foi morto na presença dele, né? Foi apedrejado e os céus abertos, né? A maravilhosa morte de Estevão, um servo do Senhor, né? De Jesus Cristo. Mas o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Aprove ao Senhor salvar a vida dele, porque ele seria o homem que ia trazer a palavra de Deus aos nossos dias e acolher a todos nós, que nós somos os gentios. Jesus veio para os judeus e os judeus não o receberam. Então ele ampliou, né, a salvação para nós também. E hoje nós temos a oportunidade de ser salvos por causa do apóstolo Paulo, do instrumento que Jesus usou para salvar a nossa vida, que foi o apóstolo Paulo. Diferente de Pedro, que tem uns altos e baixos, o apóstolo Paulo, quando se converteu ao Senhor, foi fiel, verdadeiro. Ele nunca declinou da fé. Nunca. Ele foi um servo de Jesus até o final dos seus dias. Ele morreu por causa do Evangelho. Então o apóstolo Paulo foi esse homem, servo do Senhor, de Deus vivo. E nós falamos sobre ele, vários aspectos da vida dele, né? Da infância dele e tudo mais. Isso é só um resumo para vocês saberem quem nós estamos falando. Primeiro do apóstolo Paulo, depois do apóstolo Pedro e depois nós vamos entrar em Atos dos Apóstolos,
que é propriamente a obra do Espírito Santo através dos discípulos, né? Sobretudo do discípulo Pedro e Paulo, porque eles são os que mais serviram ao Senhor, né? Que levaram o Evangelho, né? E o apóstolo Paulo tem essa importância para nós, porque ele foi esse servo que, por causa, Deus usou para nos alcançar, certo? Né? O Espírito Santo que funcionou, que fez a obra, mas ele foi um instrumento para levar a palavra de Deus, né? Ele foi o apóstolo que mais levou a palavra, uma área mais abrangente foi o apóstolo Paulo, certo? E agora nós vamos passar a falar dos anos silenciosos, que a experiência de conversão da vida de Paulo é dividida em 4 períodos gerais. Primeiro, os anos relativamente silenciosos. Segundo, o trabalho em Antioquia. Terceiro, as viagens missionárias. E o quarto, as prisões. Então, nós vamos falar sobre esses anos silenciosos da vida do apóstolo Paulo, o que ele fez nesse período, né? Então, eu vou continuar aqui na leitura da nossa apostila, que está na página 378. Nós só conseguimos perceber a dimensão desses anos por causa da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 1, versículo de 15, Gálatas 1, versículo 15 e Gálatas 2, versículo 5. Nesse texto, Paulo diz que se passaram 14 anos, né? Está escrito em Gálatas 2, no versículo 1, desde a sua conversão, no ano 35 depois de Jesus Cristo. Provavelmente, Paulo nunca teve na presença de Jesus, presença física, né? Ele foi alcançado por Jesus no caminho de Damasco, porque ele ficou cego e teve aquela experiência com Deus. Ele ficou cego e naquela experiência ele teve a conversão dele. Jesus falou para ele: Paulo, Paulo, porque me persegue? E Deus começou a falar com ele usando o Espírito Santo, porque perseguia Jesus na terra, né? Ele perseguia através de quem que ele perseguia? Dos cristãos, porque ele não queria que aquela obra derrubasse o templo, não queria que o farisaísmo se perdesse. Por quê? Aquilo era uma crença. Tudo que ele creu, ele foi fiel. Primeiro ao farisaísmo, que era as leis da Torá, a lei de Moisés. Ele foi fiel, ele era fiel. E a segunda foi fiel a Jesus Cristo, quando ele se converteu. Certo? Então essas duas coisas são muito importantes na vida do apóstolo Paulo. Antes do concílio, Paulo já havia realizado a primeira viagem missionária. Acredita-se que ela durou de 2 a 3 anos, possivelmente de 46 a 48 depois de Cristo. E antes da primeira viagem missionária, Paulo havia ajudado Barnabé com o cuidado da igreja em Antioquia por 1 ano. Então, aparentemente, esses anos silenciosos da vida de Paulo foram aproximadamente 10 anos, 14 entre a conversão e o concílio de Jerusalém, menos de 2 ou 3 anos da primeira viagem missionária e menos de 1 ano em Antioquia. Então, esses 14 anos menos esses 3. 2 anos na viagem e 1 na igreja de Antioquia. Uma Vilma, sem querer te amolar, você busca uma água? Eu estava esperando você reclamar, né? Não, Desculpa, você estava falando. Porque falar, eu sou professora, mas as minhas cordas vocais, de muito usar, já se perderam, né? O professor tem essas coisas. Com o passar do tempo vai ter problema de voz por causa de falar muito, né? Nesse período também aconteceu que Paulo registrou em 2 anos aos Coríntios 11, 32, 33. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guarda às portas dos damascenos para me prenderem. Mas por uma janela da muralha desceram-me num grande cesto
e assim escapei das suas mãos. Então, já ali, ele conseguiu a primeira perseguição. Por que que Paulo pregou para nós e não para os judeus? Porque ele não foi o apóstolo Pedro que pregou para os judeus. Isso é uma coisa tão importante, vou falar de novo. Pedro pregou para os judeus porque ele era um homem inculto, ele era um pescador. E quando ele falava, por causa do Espírito Santo, não por causa dele, ele ficou um homem eloquente. Numa mensagem dele, 3.000 almas se converteram. Então, aquilo impressionava os judeus, porque os judeus sabiam que ele não tinha cultura. Entretanto, Paulo era um homem culto, falava 4 idiomas, tinha sido criado na lei, conhecia a lei de capa a capa, porque já tinha visto ela mais de uma vez. Por que que ele não foi usado para pregar para os judeus? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe? Não? Consegue pensar nisso, Arthur? Eu vou falar para vocês por quê. Ele, aquilo era tudo que ele acreditava, não era? Na lei de Moisés, ele era um fariseu, ele acreditava aquilo. Se ele começasse a falar de Jesus, ele que era um perseguidor de Jesus, as pessoas iam achar que ele tinha ficado louco. Entendeu? Então ele não foi usado para pregar para os judeus, ele foi usado para pregar para nós, para os outros que não eram judeus, para os gentios. Porque se ele fosse pregar para os judeus, eu sou uma pessoa de convicção na minha fé. Se de repente eu começar a falar de outra coisa, vou falar assim, ó, enlouqueceu, não é? Principalmente ele que era um dos doutores da lei também. Como que ele ia falar de Jesus Cristo se ele era usado para perseguir justamente os cristãos? Então isso não correspondia. Mas se ele continuasse, vocês veem que eram os fariseus que o perseguiam. Porque ele foi levando o evangelho, escapando por ali, né, pela tangente, e ele alcançou muitas vidas, né? Tanto que nos alcançou nos dias de hoje, né? O evangelho chegou para nós. E o apóstolo Paulo foi muito usado por Deus. Então essa é uma das razões. Pode perguntar, Pedro. Eu acredito que eu vi, algum tempo atrás, algum resumo bem rápido sobre Paulo. E falava quando ele tentou pregar aos judeus, só que eles não gostaram. Eles falaram, não, você é perseguidor, você matava gente, os nossos irmãos em Cristo, você estava perseguindo o nosso Jesus. E aí, se eu não me engano, ele sofreu muito, ao ponto de ser apedrejado e quase morrer. Se eu não me engano, eu estava assistindo alguma coisa assim. E aí, ele foge, consegue escapar, e aí ele começa a pregar aos gentios. Certo, porque ele descobriu a missão dele, certo? Mas por que ele não pôde pregar para os judeus? Porque os judeus não aceitavam. Ele era um deles. Como que de repente ele mudou de lado, certo? Virou a casaca, como se diz, né? Mas ninguém sabia a experiência que ele teve com o Espírito Santo. É uma experiência muito forte, né? Que fez ele mudar a vida dele mudou completamente o sentido. Ele passou a ser um servo de Jesus Cristo, né? E nesse período aconteceu o que Paulo registrou em 2 Coríntios 11, do versículo 32 e 33. Em Damasco, né, que foi o que eu falei, ele foi perseguido pelo que governava, que era o rei Aresta, pois guarda nas portas dos damascenos para me prender. Mas por uma janela da muralha desceram-me num grande cesto, e assim eu escapei das suas mãos. Esse ocorrido está escrito em Gálatas 1, versículo 17. O esboço desse período pode ser dado assim: pregação em Damasco, rapidamente.
Atos 9, versículo de 20 a 22. Viagem pela Arábia. Aqui é praticamente um mapa linear, tá? Das viagens dele, né? Viagem pela Arábia, Gálatas 1:17. Retorno a Damasco, Gálatas 1:17. Fuga para Jerusalém, Gálatas 1:18, 2 Coríntios 11, 32, 3. Bom, tem todos os textos aqui na apostila, depois vocês marcam aí. Vocês podem fazer igual a irmã Maria, pega depois os textos bíblicos e lê. Certo? Então, depois vocês pegam o texto bíblico, aproveita a contracapa e faz as anotações, né? Isso sem contar que muitos é um desenho inteiro, que é muito bem extenso. Tá bom. Encontro com Pedro e Tiago em Jerusalém, retorno à Síria e Cilícia, e esse período termina com o convite de Barnabé para ajudar na igreja de Antioquia, que ficou 1 ano lá. No entanto, a insuficiência de informações deixou muitas perguntas sem resposta para a construção da vida de Paulo nesse período. Onde era a Arábia? É uma pergunta. E o que se fazia lá? Por que ele se retirou por tanto tempo antes de começar seu ministério público? E além disso, porque ele estava continuamente fugindo. Uma coisa sabendo, os anos silenciosos não foram anos de repouso ou inatividade. Ele não ficou inativo nesse período, certo? As indicações sugerem que nesse período Paulo esteve pregando e ensinando ainda sem nenhuma evidência pública. Que ele, nesses anos silenciosos, que ele não foi conhecido como os outros judeus que eram convertidos ao Senhor, os outros apóstolos, pregavam um pouco aqui, um pouco ali, e sumia porque eles eram alvo dos fariseus, né? Eles eram alvo dos reis, como era aqui em Damasco, né? Eles eram alvos dessas pessoas, por quê? Porque eles não queriam, já mataram Jesus justamente porque achavam que ele veio trazer uma nova doutrina e também pela rejeição que eles tinham de Jesus. Por que os judeus não aceitaram Jesus? Você sabe, Neuzita? Não. Os judeus não aceitaram Jesus por causa da Torá e porque eles acharam, até tem um nome que eu ainda vou trazer para vocês. Eles achavam, tem outra pessoa, até a minha professora ficou de me mandar esse nome, mas eu não trouxe meu celular para ver se ela mandou. Essa pessoa foi confundida pelos judeus como Messias, porque ele veio como líder, sabe? Mas só que a liderança dele logo caiu, e aí eles descobriram que não era o Messias. Mas Jesus eles não aceitaram, porque eles achavam que Jesus ia ser um rei, ia governar como homem aqui na terra. E Jesus veio como um rei, mas não um rei terreno. Ele diz que veio por ordem do Pai, para servir o Pai, por amor de nós, para morrer em nosso lugar, pelo nosso pecado. Como o pastor falou ontem, né? Ele veio sentir o que nós sentimos, o medo, a culpa, todos os sentimentos que nós sentimos, Jesus sentiu na cruz. Ele sentiu a dor das doenças, né? Eu lembro que quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, eu pensei assim, olha que cabeça. Eu pensei assim, por que Jesus é diferente dos dois que morreram na cruz? Os dois também morreram da mesma morte que ele. A diferença é que Jesus não tinha pecado. É que Jesus levou sobre si toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, toda a nossa dor, toda a nossa culpa, todo o nosso remorso, todo o nosso medo, levou sobre si todas as enfermidades. Então, toda a dor que você já sentiu na sua vida, Jesus sentiu a sua dor lá na cruz. Isso é uma coisa que nenhuma outra pessoa teve experiência igual. E ele estava em carne. E naquele tempo, ele teve esse sofrimento por nós. E morreu a morte de cruz. E outra coisa que os judeus não aceitaram era porque na cruz
era maldito todo homem que é pregado na cruz. Mas Jesus se fez maldição em nosso lugar. Né? Se era maldito, por que que o Filho de Deus morreu na cruz? Eles não entenderam isso. Os judeus não entenderam. Por isso tem muito judeu até hoje que não aceita Jesus como Senhor. Ele acha que ele foi um profeta, mas não acha que ele foi Deus. Ele é Deus. Não acha que ele ressuscitou. Não creio na ressurreição de Jesus. Então, Jesus se fez maldição no meu lugar e no seu, no de todos nós. Amém? Amém. Então, por isso que o sofrimento de Jesus não se compara ao sofrimento de ninguém. Tudo que a gente sentiu, mas o que ela sofreu, mas o que você, todos nós sofremos, Jesus sentiu tudo na cruz, na hora da morte. Foi uma dor inominável, que nunca a gente vai poder mensurar. Você pensa na pior dor que você já sentiu na sua vida, chegou até a desmaiar de dor, aquela dor que Jesus estava sentindo na hora da morte. Ele sentiu tudo isso, a minha, a sua, de todas nós e de toda a humanidade. É uma dor que nunca a gente vai conceber, né? A dor da perda, a dor de tudo. Bom, no entanto, foi o que nós falamos, a vida pública dele ficou um período em anonimato, né? Porque foi impossível que o apóstolo Paulo, depois da experiência que ele passou e o que ele viveu a pregar, ele tenha passado algum período de perna para o ar. Ele não fez isso, né? Enquanto Paulo estava em Tarso, o evangelho havia sido difundido em Jerusalém e Antioquia da Síria. Barnabé foi enviado para ver o que estava acontecendo ali e foi usado por Deus como instrumento para aumentar o número de convertidos. Mas quando o trabalho ficou grande demais, ele partiu para Tarso para buscar Saulo. Os dois juntos trabalharam em Antioquia por um ano inteiro. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Porque eles serviam a Cristo, então eles eram cristãos. E foi daí que surgiu esse nome. Hoje nós somos cristãos, porque lá em Antioquia, né, os apóstolos, os servos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Até então os cristãos eram chamados de membros do caminho, porque Jesus era o caminho, né? E eles pagavam isso, que Jesus era o caminho e a vida, aquele texto bíblico que o próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, ninguém vem a mim se não for por mim mesmo. Tá? Não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem a mim. Certo? E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer no versículo. É ninguém vem ao Pai senão por mim. O trabalho em Antioquia foi esse. Começou ali, né? Nós somos chamados de cristãos pela primeira vez, começou ali. Esse foi o ponto crucial na vida de Paulo, porque pode ter sido ali que a sua visão de levar o evangelho aos gentios se consolidou, porque ali foram chamados de cristãos e porque, como ele era muito mais perseguido que os outros, por ele ser um fariseu, né? Ele mesmo se considerava um fariseu. Né? Depois eu acho o versículo que ele fala que ele era um fariseu. Certo? Foi quando ele estava ativo em Antioquia que o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A partir desse momento tiveram início as viagens missionárias de Paulo. Então foi ele e Barnabé levar o evangelho, né, nas missões, através das missões. E se a gente olhar no mapa, né, a gente vai ver assim quanto que ele andou de navio, de barco, de navio que era um barco, na verdade, né? Não tinha essa tecnologia que tem hoje que faz aquele transatlântico, né? Ele andava de barco, né? E no mar sofreu muitas
muitos naufrágios, né? Deus falava para ele o que ia acontecer. E ele ia assim Ele mesmo. falava canoa, né? Então, ele passou por tudo isso para pregar o Evangelho, né? Abrangendo um período de aproximadamente 10 anos, o trabalho missionário de Paulo aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, que na época era considerada abrangendo uma província. Em cada uma delas, ele concentrou-se nas cidades-chave, que eram maiores centros populacionais. Uma vez alcançadas essas cidades principais, através delas eram alcançadas áreas rurais, normalmente usando convertido de cada um desses lugares. Por quê? Cada pessoa que se converte ao Evangelho vira um mensageiro da palavra. Porque assim, depois que você se converte ao Senhor, você não consegue mais falar de Jesus. Com a boca calada, né? Porque Jesus toma a gente com poder, não precisa saber falar. A gente aprende com Jesus, certo? É uma coisa assim, né? Não precisa ter estudo, educação erudita, mas o Espírito Santo começa a usar a vida da gente. Fala, querido. Algo que eu acho muito legal, que é após o Senhor realmente direcionar Paulo para que ele fizesse começasse a se mover e expandir o Evangelho, fazendo viagens missionárias, é que por meio disso, os comerciantes, eles ouviam a palavra. E o Evangelho, nesse tempo, se espalhou muito pelos comerciantes que ouviram a Paulo, a palavra de Deus, e começaram a anunciar. Porque da mesma forma que você falou, quando a gente escuta, a gente não quer ficar calado, a gente quer espalhar. Então os comerciantes que conseguiam ir e vir e realmente se movimentar, pregavam, e isso expandiu demais o cristianismo nessa época. E eu acho isso demais. Porque aí a gente passa a ter valor. O Espírito Santo se move dentro de nós e vai levar o Evangelho. Não é mais a gente que vive, é Cristo que vive em nós. E a gente não consegue ficar calado, sabe? A verdadeira conversão é isso, sabe? Você tem prazer de falar de Jesus, né? De falar para os seus amigos, né? De falar para as pessoas. Eu vou te falar a minha experiência. Quando me converti ao Senhor, eu achei que Jesus ia voltar aquela semana. Porque eu achava que só faltava eu para ouvir a palavra de Deus, sabe? Que eu nunca tinha tido aquela experiência tão forte, né? Que eu falei, agora Jesus vai voltar. Porque só faltava eu, porque eu não sabia que Jesus era Deus, eu não sabia que Ele era tão maravilhoso, eu não sabia. Aí eu achei, sabe? Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei 3 meses num êxtase. Eu só pensava em Jesus num êxtase. Eu queria comer aquela palavra, saber tudo que Jesus falava na palavra. Por quê? Porque eu sentia aquela vontade maravilhosa de ficar com Ele, sabe? Na presença dEle. Eu nunca estudei tanto a Bíblia, li tanto a Bíblia, igual nesse período. Por quê? Porque a gente tem uma vontade. Quem é esse Jesus que agora eu estou conhecendo? Quer saber mais, né? Você fica maravilhada, né? Por Ele. Dá uma comichão, né, gente? É uma coisa que Ele não explica, sabe? A gente só quer saber de aprender de Jesus, sabe? É uma coisa forte, viu, irmão? É igual quando... Por isso que crente é bicho do pé, de pé, quando... sabe? É Por crente isso que gruda no chama pé a da gente de gente. louco. Né? É igual quando a gente quer falar, a gente quer falar de Jesus, você fica assim acanhado. Aí começa a dar aquela queimação lá dentro. lá só. Não é verdade? Que Qualquer começa a coisa dar que aquela não queimação e quando você não fala, você não cega, né? Parece que aquele negócio incomodando. Vai dar, Você falou do outro. Então, porque fica a gente incomodação fica. e você não fala. A gente parece um bicho de pé no pé dos outros depois, né? Verdade. Só quer falar. Os métodos de Paulo de estabelecer e plantar a igreja pode-se ver em resumo em Atos 14, 21 a 23. Pregando o evangelho, a evangelização, fortalecendo e encorajando os crentes, que é consolidação e edificação,
escolhendo presbítero em cada igreja, organização, assumiu-se a mesma abordagem na cidade de Filipos, Coríntios e Éfeso. E depois, por isso nós temos a epístola que ele escreveu, justamente quando a igreja começava a enfraquecer, ele já mandava logo uma epístola, ele foi normatizando, né, a vida dos cristãos. Nesse período, talvez por volta do início de 45 depois de Cristo, Barnabé e Paulo levaram ajuda aos crentes em Jerusalém. Naquele período houve uma grande fome na Judéia e voltaram com um primo de Barnabé, João Marcos, para Antioquia. Esse aqui é bem interessante, essa parte aqui que esse primo dele apareceu, porque ele vai aparecer por um período pequeno, mas tem um significado muito importante. Primeira viagem missionária, em Atos 13, 12. Essa viagem durou de 2 a 3 anos, possivelmente de 40... Muito obrigada, querida, porque eu sei que vou precisar muito de água. Devia posto mais água. Possivelmente de 46 a 48 depois de Cristo. Esta foi uma missão para os gentios. Foi nessa viagem, Saulo e Barnabé e seu sobrinho João Marcos, cada um dos períodos de viagem de Paulo, o ponto de partida foi Antioquia, um lugar que assumiu o papel do centro do cristianismo para os gentios, partindo do porto de Seleucia. Paulo e seus companheiros desembarcaram em Chipre em seu extremo leste. De Salamina, cruzaram toda a extensão da ilha, pregando primeiro nas sinagogas dos judeus. Deste fato, este era seu ponto de contato com os gentios, alguns dos quais eram adeptos do judaísmo. Veja que tinha gentios que eram adeptos do judaísmo, né? Os gregos também, né? Tanto é que a primeira Bíblia escrita foi em grego. O primeiro encontro com os funcionários romanos também ocorreu em Pafos, a cidade capital daquela região e residência do procônsul Sérgio Paulo. Ali também eles encontraram uma primeira grande perseguição. Um judeu chamado Bar Jesus, que alegava ser profeta e mago e que se tornou conselheiro espiritual do procônsul Sérgio Paulo. Bar Jesus tentou impedir o procônsul de escutar a mensagem cristã. Paulo fez com que o mago ficasse cego e Sérgio Paulo acreditou em Jesus Cristo, maravilhado com a doutrina do Senhor. Veja, o Espírito Santo não permitiu que ele não deixasse, né? A mensagem do Evangelho é para todos, né? Saindo para o mar, o grupo foi então para Perge, na Panfilha. Nessa cidade, João Marcos os abandonou voltando para Jerusalém. Então ele teve esse período com o apóstolo Paulo ajudando, mas depois daqui ele para inclusive depois desse período, desse fato que ele abandonou, né, Paulo e Barnabé, ele não se vê falar mais dele no Evangelho. O momento parecia inesperado para essa atitude. O que pode ter acontecido? Ele havia se ofendido ou apenas estava com saudade de casa? Não sabemos. O certo é que esse episódio marcou o momento em que Paulo se tornou líder da expedição missionária. Então, por isso tem essa importância, né? A partir desse momento, Paulo passou a ser o líder da expedição. Até então, se falava Barnabé e Paulo. A partir desse momento, se fala Paulo e seus companheiros. Está em Atos 13, né? Versículo 7 ao 13. Coincidentemente, a partir desse momento também, Saulo começou a ser chamado por seu nome romano, Paulo. Eu expliquei aqui que o apóstolo Paulo tinha dupla cidadania, que ele era
romano por herança do pai dele. O pai dele era um cidadão romano. E ele tinha esse título, mas era um título muito difícil de conseguir. É como você ter uma dupla cidadania hoje. Você, às vezes, tem parente, eu, por exemplo, tenho parentesco italiano, meus avós são todos italianos, eu posso conseguir a minha cidadania italiana, né? O seu marido era alemão, né? Descendente de alemão, pode conseguir a cidadania alemã. Então, porque a gente que tem essa árvore genealógica, né? Ó, o primeiro parente, eu sou neta direta, né? Minha mãe é filha de italiano. Meu pai era filho de italiano, então essa descendência direta dá o direito da gente procurar a cidadania. Então o apóstolo Paulo tinha esse direito. Para que a cidadania servia? Eu falei na última aula. A cidadania servia porque um cidadão romano não podia apanhar. Apesar que Paulo apanhou, Jesus apanhou. Os dois, né? Jesus não tinha cidadania romana. Tá? Agora, um romano não podia ser julgado por qualquer um, ele tinha que ser julgado pelo imperador, certo? E ele usou disso para pedir um julgamento pelo imperador. Tanto é que ele ficou 2, 3 anos andando para cá e para lá, porque ele não podia ser julgado por aqueles, ele tinha que ser julgado pelo imperador, certo? Ele provavelmente, né, coincidentemente, a partir desse momento, Saulo começou a ser chamado por seu nome romano, Paulo. Ele provavelmente achou que usar o seu nome romano seria mais adequado para se movimentar entre os gentios no mundo romano. Era como se um americano que se chama John preferisse, ao morar no Brasil, ser chamado de João, para facilitar sua integração na nova sociedade, certo? Em seguida, a dupla viajou em direção ao norte e entrou na província da Galácia. A dupla é quem mesmo? Paulo, Barnabé e Paulo. Tá? Eu estou querendo ver se está prestando atenção, viu? Ainda bem que eu anotei aqui, ó. Estende-se a visita a 4 cidades: Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Em Antioquia, Paulo pregou na sinagoga, discursando sobre a história do povo de Israel e o cumprimento das promessas de Deus através da vinda do Salvador, Jesus Cristo. Sua ênfase era sobre o perdão dos pecados, justificação pela fé. No entanto, os judeus se opuseram a eles e Paulo declarou: voltemos para os gentios. Né? Os meus os rejeitaram, né? Que foram os judeus, rejeitaram o Jesus Cristo que andou no meio deles, né? Este acabou se tornando um comportamento comum no ministério de Paulo em outras cidades, né? Ele queria pregar, mas não conseguia pregar para os judeus, pregava para os gentios. O terceiro centro a ser alcançado na Galácia foi Listra, uma cidade que não tinha sinagoga, um sinal que provavelmente poucos judeus moravam ali. Em Listra, Paulo e Barnabé curaram um aleijado e o povo ficou tão impressionado que os confundiram com Hermes e Zeus, Júpiter e Mercúrio, né? Que eram os gregos, tinha a mitologia grega, né? Eles punham nome no vento, no tempo, né? Tem aqueles personagens mitológicos, seres mitológicos. Zeus é um, Mercúrio e Júpiter, né? Hermes e Zeus e Júpiter e Mercúrio é o mesmo, que eram 2 deuses da mitologia grega. Quando Paulo e Barnabé negaram isso e disseram que não passavam de meros humanos, um grupo de oponentes vindo de Icônio incitou a multidão e colocou o povo contra eles. As pessoas arrastaram Paulo para fora da cidade e o apedrejaram até acharem que ele tinha morrido. Barnabé escapou e resgatou Paulo, que não estava morto, e se levantou milagrosamente.
e voltou para dentro da cidade. Olha como ele era, que absurdo, né? Voltou para pregar de novo ali. Interessante que esse incidente foi claro contraste com o sermão de Paulo na sinagoga de Antioquia e Pisídia, que foi tão bem recebido a ponto das pessoas pedirem que ele voltasse no sábado seguinte para continuar sua pregação. Ele era movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi apedrejado, ele voltou lá porque Deus não tinha acabado a missão lá. E ele voltou e fazia a obra. E isso, olha, gente, nós temos que ser, como diz, mire-se no exemplo do apóstolo Paulo. Perseverante. Né? Porque ele foi um apóstolo que nunca mudou de lado, nunca teve altos e baixos. Né? O apóstolo Paulo não. Ele mortificava as obras da carne. Ele se torturava por isso, porque ele tinha desejos carnais e ele se questionava contra isso, né? Porque ele não aceitava aquilo, ele queria viver só para Jesus. Tanto que ele não se casou, para ele não ter nenhum tipo de impedimento de servir ao Senhor. De tão forte que isso era nele, né? Em Derbe, a viagem chegou ao ponto final. Então retornaram para as cidades, fazendo discípulos, chegando finalmente a Antioquia da Síria. Em algum ponto dessa viagem, uniu-se a Paulo e Barnabé um jovem grego convertido chamado Tito, e depois Paulo escreveu uma carta para ele, né? Que depois se tornou um dos colaboradores mais importantes da vida no ministério de Paulo. Juntos, eles viajaram para Antioquia e relataram à igreja que de lá tudo que Deus tinha sido feito, abrindo aos gentios a porta da fé. Olha que bênção, né? A gente tem que ficar feliz por estudar a vida do apóstolo Paulo e saber quanto ele foi importante para nós. Nesse período, ocorreu o Concílio de Jerusalém, onde Paulo e Pedro discursaram sobre se havia ou não necessidade para que os gentios se convertiam passassem pela circuncisão. Foi aí que surgiu isso, porque a circuncisão era uma coisa que distinguia os judeus das outras pessoas. Então eles eram circuncidados. E aí ficou essa questão, e daí tem que circuncidar para ser parecido com o judeu? E Tito foi junto com eles a Jerusalém de argumentar sobre a ausência da circuncisão para aqueles que não eram judeus e desejavam fazer parte da igreja de Jesus Cristo, né, que está em Atos 15. Segunda viagem missionária. Essa viagem durou possivelmente 4 anos, do ano 50 ao 53 ou início de 54 depois de Cristo aproximadamente. O propósito dessa viagem, conforme Paulo disse Barnabé, era visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor. E ele queria saber como que eles estavam, se continuavam firmes, né, no propósito da palavra, né? Mas ao se desentenderem sobre a possibilidade de levarem João Marcos, que havia os abandonado na primeira viagem, decidiram separar-se. Barnabé seguiu com João Marcos para a região de Chipre e Paulo chamou a Silas, também chamado Silvano, para seguir consigo. Paulo e Silas viajaram pela terra na estrada em sentido norte, pela Síria e Cilícia, e assim começaram a sua segunda visita à Galácia. Passando por Listra, se uniu a eles um jovem cristão chamado Timóteo. E Timóteo foi outro servo, né? Para quem ele deixou carta. Porque depois, o que Paulo fazia? Ele pegava esses líderes que iam surgindo, né? Como surgiu Tito, Timóteo, e eles iam colocando como cabeça nas igrejas, para que eles continuassem o ministério ali.
E ele mandava essas cartas para esses cristãos não se enfraquecer, porque eles precisavam ser fortalecidos no Espírito Santo para eles não largarem a obra, certo? E assim como Tito e Timóteo era um jovem que se dedicou com lealdade ao ministério de Paulo, ele foi um dos principais auxiliares e cooperadores de seu ministério. Os três viajaram para o norte, no interior das cidades da Galácia, depois para a Frígia e chegaram então a Troado. Em alguns momentos nessa cidade, Lucas também se uniu ao grupo. De lá então foram direcionados em uma visão a seguirem para Macedônia. Era a primeira vez que uma equipe missionária chegava à Europa. Arthur, você sabe quem escreveu o Atos dos Apóstolos? Lucas. Lucas, parabéns. Lucas escreveu os 2 evangelhos. E para quem que ele dedicou o livro de Atos, o livro o Evangelho de Lucas? A Teófilo. Tá? Depois a gente fala um pouco. É porque ela falou na primeira aula. Teófilo deve ter sido um homem bem importante para o Lucas dedicar a obra. Provavelmente foi uma pessoa que ajudou financeiramente o ministério do médico Lucas, certo? Então, não se tem muita referência sobre ele, mas o que tem é isso, que ele deve ter sido um homem importante pelo tratamento que ele dispensa aí, porque ele começa os 2 evangelhos falando que esse evangelho tinha sido escrito para Teófilo, para mantê-lo firme na fé, ou porque ele estava em alguma dúvida, ou para mostrar como que era importante a obra do Espírito Santo no livro de Atos, e o Evangelho de Lucas para falar o ministério de Jesus, né, na terra, que ele não nos deixou órfãos, afinal, né, ele deixou o Espírito Santo. Na Macedônia, o trabalho centralizou-se em 3 centros chaves: Filipos, Tessalônica e Bereia, enquanto que na região de Acaia 2 cidades foram visitadas, Atenas e Corinto. Em Filipos, Paulo encontrou Lídia, uma adoradora do Senhor. Sua casa se transformou no primeiro centro da igreja em Filipos. Mas quando Paulo e Silas expulsaram os demônios de uma jovem escrava, cujo dono dizia praticar adivinhação, eles foram arrastados até a praça da cidade, apresentados aos magistrados, tiveram suas vestes arrancadas e foram açoitados com vara e lançados na prisão, com os pés presos no túmulo. Destemidos, à meia-noite, eles cantavam hinos, depois de apanhar o dia inteiro, eles à noite estavam cantando louvor a Deus e as portas da prisão se abriram. Olha a força. Isso é uma coisa assim, isso é uma coisa assim, adoração. É por isso que é tão raro assim, que Deus procura entre nós os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Kézia, nós estamos feios, né, no filme, né? Pensando como nós estamos feios, nós cristãos, né? Nós estamos. Feio de novo. Porque, olha, irmão, a gente tem que pensar uma coisa. A gente é servo inútil. O apóstolo Paulo falou, quando você se considerar que você faz grande coisa, considere-se inútil. Porque você não fez mais do que você tinha que fazer, né? Porque nós temos que olhar para nós e nos considerarmos inúteis. Não achar que a gente está fazendo muito. Grande coisa que nós somos, não somos nada. Sem o Espírito Santo nós não somos nada, absolutamente nada. E o Senhor fala, sem mim nada podeis fazer. Então, se a gente não pode nada sem o Espírito Santo, não adianta ter título, ter magistrado, ser isso, ser aquilo, ser aquilo outro. Sem o Espírito Santo a gente não é nada. Certo? Se até o apóstolo Paulo vai falar que ele é o pior dos pecadores, com o ministério dele tão abrangente, fazendo tantas coisas, escrevendo cartas ali, priorizando as igrejas, Filipos e
as demais, quem é a gente? Somos nós. É por isso que a irmã está falando. Olha, nós eu faço isso, eu faço aquilo. É, grande coisa. A gente tem que pensar que nós somos nos finais dos tempos, porque o Senhor diz assim, quando ouvir falar de guerras, terremotos, hoje mesmo teve um terremoto na Malásia, caiu o prédio inteiro, matou 144 pessoas, tinha 730 pessoas desaparecidas, o mar se revoltou, nós vimos tsunami, nós vimos tanta coisa, né? E isso está escrito em Mateus, no capítulo 24, que seriam os princípios das dores. Quando vir que essas coisas estão acontecendo, né? Busca o Senhor, porque está próxima a vossa redenção. Esses são os pequenos sinais que Jesus disse que ia acontecer no mundo, né? O anticristo provavelmente está na terra já, Eu né? acho. Porque quando a gente fizer o estudo de Daniel, vocês vão ver que nós estamos no pé da estátua. A cabeça, o tronco. O sistema, né, na verdade, né? O anticristo ele já é um sistema. O sistema de Mamon, ele é um anticristo, né? Que reina nas nações, né? Então, e isso, outro dia eu até comentei isso com vocês no comentário de novo. A gente discutiu o que ia ser, como que vai ser a vinda do anticristo, como que ele vai atuar na Terra. Ele vai desmentir a palavra de Deus. Mas ele vai vir com uma aparência de gente boa, de líder mundial, de pregar o bem. Por isso, até uma pessoa, um pastor que estava junto na aula, falou assim, olha, por isso que eu acho, e eu concordo com ele, que o anticristo vem da direita, que a direita pega O povo, né? pega Deus, não sei o quê, que nem esse slogan Deus, Pátria e Família. Se as pessoas conhecessem um pouco de história, ia saber que esse era o slogan de Hitler. E, no entanto, as pessoas ficaram repetindo isso, e até hoje está esse negócio de patriotismo, né? Que pode até se matar em nome do patriotismo, né? O cara entrou na festa do outro, porque ele era petista, matou ele na festa dele, porque não aceita, porque ele acha que ele achou que estava fazendo uma coisa boa, que é igual o apóstolo Paulo fazia, entendeu? Matar cristão para ele era uma coisa boa, porque o cristão ia atrapalhar a fé das pessoas. Usando bomba, né? Então, e aí, ó, caminhão bomba, aí não sei o que, tanta coisa louca, né? E as pessoas, assim, ainda endeusando um político corrupto. Nós não temos que endeusar político, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor. É a Ele que nós temos. E a gente vê as pessoas discutindo, brigando por causa de político, e eles não são bons, nenhum deles, certo? Quando faz uma coisa certa, não fez mais do que devia fazer, porque não é o papel dele. Mas basta a gente ver as Bíblias, as modificações que está tendo, né? Então. Porque já tem uma Bíblia que é a Bíblia Dos gays. dos gays, entendeu? Já tem as igrejas por aí, quer dizer, já estamos dentro de um sistema, tanto que se a gente pegar os nossos filhos jovens, ele não que está na igreja, né, um menino convertido, mas se você pegar um jovem e você falar qualquer coisa que você fala de... Ele já fala assim, olha, você está com preconceito, mas a Bíblia não é bem assim. Eles já vão falar que a gente está com preconceito. Que cada um vai prestar conta e que nós temos que aceitar, nós temos que... É assim, E a quando Bíblia você já achar tem que Bíblia tudo deles. é normal, por exemplo, Jesus não ensinou a gente a rejeitar um gay, não nos ensinou isso. Sim. Não ensinou a apedrejar, não ensinou a matar, não foi nada disso que Jesus nos ensinou, certo? Que eu vi outro dia aquele pastor, filho lá do pastor Márcio da Lagoinha, falando que gay tinha que morrer, Ai, gente, isso é sabe? feio. E ele, como que ele fala uma coisa absurdo, dessa? né? Não foi isso que Jesus ensinou para nós. Então essas distorções dentro da igreja vai fazer as pessoas matarem em nome de Deus, só que Deus não deixou isso para nós fazer. Ninguém pode matar em nome de Deus. Ninguém tem essa autorização.
Mas isso que você está falando, irmã, essas Bíblias que estão mudando a linguagem para facilitar, introduzindo coisas, o que o Evangelho fala? Quem tirar uma vírgula, fala, meu filho. Aumentar o crescimento. Realmente, algo que a gente falou agora há pouco, que é a falta de conhecimento, que leva, vocês falaram de uma passagem que eu não vou lembrar agora. O povo perece por falta de conhecimento. Isso. É Oséias capítulo 4, versículo 6, se não me engano. Ou o contrário. Sim, então, realmente isso. Por causa de uma falta de conhecimento, as pessoas fazem uma separação entre o Deus do Velho Testamento e do Novo. Porque surge essa nova geração, a minha, os jovens atualmente, falando que Deus é amor e que Ele ama as pessoas do jeito que são, esquecendo que Deus também é justiça. E também outra versão, que é a que você falou agora, que o rapaz lá falou que deveria matar os gays, esquecendo que o Senhor Jesus ele veio para nos dar a vida, mostrando que realmente Ele é amor também. Então, eu estou usando isso, conhecereis a verdade nos libertar, mas distorcendo a palavra. Como que é isso? Sabe? Como você é ser cristão se você distorce essa verdade? A verdade, quem convence não somos nós, Sim. é o Espírito Santo. Sim. E ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Vem aqui. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso é que nós temos que prestar atenção. Né? Querer ser convencido pelo Espírito Santo, não pelo outro. Tá certo? Olha aqui. Destemidos, à meia-noite eles cantavam hinos de louvor a Deus, quando de repente sobreveio um grande terremoto, com tal intensidade que os alicerces do cárcere se abalaram milagrosamente. E milagrosamente abriram-se todas as portas e foram soltos todos os grilhões da cadeia. Após converterem o carcereiro e sua família, eles foram libertados. Deixando Filipos, o grupo de Paulo chegou a Tessalônica, que era a capital romana da Macedônia. Seguindo seu costume, Paulo pregou primeiro na sinagoga. Alguns dentre eles se converteram e se uniram a Paulo. Não é difícil de entender o desapontamento de muitos líderes da sinagoga. Sentiam a ver as suas comunidades viradas do avesso por aquele terremoto religioso. Né? Porque de repente, né, o povo arrastava a multidão, tirava aquele que era lá, né, que seguia fielmente aquilo, né, e fazia. E nós temos visto muita corrupção, inclusive na igreja, né, pastor roubando, pondo ouro dentro da Bíblia, fazendo, né, conchavo para roubar dinheiro de merenda, disso, daquilo. Gente, isso é uma vergonha, não é verdade? Aquele casal lá, o Hernanes e a Sônia, inclusive eu fui assistir mensagem deles, né? E de repente eles foram presos nos Estados Unidos com dólar, cortaram uma Bíblia e colocaram $52 mil dentro da Bíblia. Sabe? Gente, eu fiquei assim, porque o Hernandes mora comigo. A gente tá. Por isso que a palavra de Deus é bem clara. Maldito o homem que confia no homem. Por isso que o Senhor fala, errais por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Porque quando um sujeito faz uma coisa que é contrária à palavra de Deus, a gente enxerga. A gente enxerga isso. Sabe? Você não deixa se dominar por frase de efeito. Eu nunca aceitei falar de político dentro da igreja. Nunca aceitei. Porque eu não vou na igreja para ouvir falar de político. Não vou. Sabe? Nem para ver político lá se apresentar. Não vou. Não foi para isso que eu me converti ao Senhor. Eu me converti, vou à igreja para ouvir a palavra de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Ouvir a palavra de Deus. Porque todos nós pecamos e carecemos da misericórdia do Senhor. Todos nós. Agora, enfiar política e religião junto não combina, sabe? Eu não consigo conjuminar essas duas coisas.
Porque o apóstolo Paulo, tem gente que fala assim, mas Jesus foi um político. É porque não sabe quem foi Jesus. Jesus nunca foi um político, ele era o Filho de Deus. Ele era o Deus vivo no meio de nós. Ele nunca foi um político. Foi rejeitado. Sabe? Então, ele não veio porque ele justamente não veio como rei, que eles achavam que ele viria em grande pompa. Eu vou trazer o nome do cidadão e da história dele, eu vou pesquisar e vou trazer para vocês o nome dele depois, porque agora eu não vou lembrar, certo? Eu sei o nome dele, mas não vou me lembrar de jeito nenhum. Bom, alguns dentre eles se converteram, né, que a gente já falou aqui, e inclusive os judeus, e o povo ficava horrorizado por causa desse terremoto religioso. Em Tessalônica, eles não conseguiram prender Paulo, mas vociferaram. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Ali Paulo disputou com eles sobre as Escrituras, e foi a primeira vez que o termo disputa foi usado no Evangelho. Foi a primeira vez e apareceu em Atos. É importante notar que esta palavra descreve a abordagem de Paulo ao falar da chegada da palavra de Deus ao coração das cidades gregas, porque esta era a forma de pensar dos gregos através de debates e disputa de ideias. E só que Jesus não é uma ideia, né? Ele é Deus. Ainda em Tessalônica, os missionários foram acusados de sedição contra César, porque por dizerem que existia um outro rei, que era chamado Senhor Jesus. A acusação foi suficiente para forçar a expulsão da cidade, e eles viajaram então em direção ao sul, a Bereia, um lugar onde tiveram uma curta estadia antes de Paulo ir sozinho para Atenas. Agora Paulo havia entrado na província de Arcaia, na Grécia, e se via na cidade mais famosa do mundo grego, que é Atenas, né? Tem água aí, ó, no copinho. Quem quiser beber, ó, nessa Eu xícara. pego mais. Agora Paulo era uma cidade repleta de ídolos, Atenas. Atenas tem muita coisa, muito tempo foi erguida a Diana, até hoje tem as Zeus, todos esses seres mitológicos, eles têm na cultura grega, tem muitas prédios ainda, assim, relíquias, né? Porque tem só as colunas, né? Que você via que era um templo pomposo. Eles erguiam esse templo para deuses pagãos, né? E desses lugares era fácil encontrar um deus que um homem queria, né? Era uma cidade repleta de ídolos, um lugar onde era mais fácil encontrar um deus que um homem. Mais fácil encontrar um deus que um homem, porque tinha muitos, né? Deus do fogo, da água, do sol, qualquer coisa. Né? Hoje ainda tem muitos deuses, por exemplo, na Índia, tem até rato, Deus, um rato, eles acham que as pessoas morrem e viram um rato, se aqueles são parentes, então eles põem aquilo no meio daquela rataiada. Olha, eu não sei como que pode. Se fosse uma pessoa, se a gente for lá no tempo daquele, pode leptospirose, mas eles estão tão... A vaca realizadora, né? A vaca é sagrada, né? A vaca tem coroa, eles põem coroa na vaca, gente. Só que é uma judiação. Nossa, eu vi uma vez que eu fiquei passada. Eu também, quando então, eu mas eu tenho uma sobrinha que foi morar lá na Índia, que ela era arquiteta e ela foi trabalhar na Índia. Aí ela falou assim para mim, tia, a coisa mais triste que tem que ver a vaca que é sagrada para eles, elas comem de lixo na rua, elas não têm onde ficar, elas ficam no meio do trânsito, não pode matar, não pode machucar, mas ninguém cuida, ninguém cuida. Então os animais não têm o que comer no meio da rua, às vezes morrem de inanição, ela falou. Então é tão sagrado que eles não têm noção do que eles fazem. Sabe? Aquele Rio Grande,
é gente morta que eles queimam em cima, toma um banho, bebe a água, faz tudo naquele rio, sabe? É uma nojeira. Ela falou assim, ó, tia, a senhora nem queira conhecer ainda, porque assim como tem umas coisas bonitas, tem muita coisa imunda lá, sabe? Ela foi um dia jantar na casa do parente dela, e do chefe dela, e quando ela abriu a porta do carro, ela viu uma naja preta. E ela fechou a porta e ela conversava em inglês com ele, ela não conseguia falar. Ela falava, cobra, cobra. Ele não entendia o que ela estava falando. E ela tremia dentro do carro, né? E aí, quando ela conseguiu voltar à razão, ela explicou para ele em inglês que ela tinha visto uma naja preta. Ele ficou maravilhado, porque quem vê uma naja preta é uma pessoa especial na Índia. Eu quase morri de tanto medo. E ele falando para mim que eu era importante, que eu era uma pessoa muito importante, que eu tinha visto uma naja preta. E eu não conseguia sair do carro por causa daquela naja. Olha a ignorância. Então, você vê, e era o chefe dela, ele era um cara importante. Imagina se ele fosse picado por ela, ele ia ficar tão feliz. Bem, é uma coisa impressionante, né? Eles têm umas coisas assim, os deuses que ninguém acredita. O que rege lá é totalmente dominado pelas trevas. Eu não tenho vontade de conhecer esse país de jeito nenhum, sabe? Até respeito a religião dos outros, as crenças dos outros, mas um lugar desse é uma coisa que não me vem na minha cabeça, sabe? Bom, aonde nós paramos? Vou ver aqui, né? Ao encontrar as pessoas, tanto na sinagoga como no mercado agora, deixa eu ver quanto que falta, se dá tempo da gente terminar essa parte até. Não dá. Que horas são? 9 horas. Nossa, como 9h10. Então, Já se foram 1 hora e 6. até a terceira viagem missionária, tá? Que é na próxima página, porque para não ficar cansativo para vocês, tá? Sabe? Então, aqui. E aqui, ó, agora era em mercado do mundo romano, ele encontrou os filósofos epicuriceus e estoicos, que os epicuriceus e os estoicos eram duas escolas filosóficas da teoria totalmente diferentes do cristianismo. Os epicureus eram filósofos e seguidores de Epicuro, né? Famoso pensador grego, criador da tese sobre a ética do prazer. Os estoicos, por sua vez, eram discípulos de Zeno. Outro importante pensador grego criou a filosofia da vida natural, que dizia que a vida deve conformar-se com a lógica da natureza. Eram, portanto, panteístas, que doutrina que ensina que Deus é a soma de tudo que existe na natureza. Até hoje tem panteísta, né? Que fala que a pedra é um Deus, né? Que fala que a água é um Deus, que tudo é um Deus, né? Eram, portanto, panteístas. Eles chamaram Paulo de tagarela, falador, ao sugerirem que Paulo estava tentando apresentar outros novos deuses, pois entenderam que Jesus e ressurreição, em grego, anastase, palavra do gênero feminino, seria um casal de deuses diferente do que eles tinham. Então, aqui, ó, Jesus e ressurreição eram um casal. Você vê como que é a compreensão completamente, né? Uma vez eu perguntei para o Senhor assim, porque foi no meu começo da minha fé, né? Que eu era católica, né? Eu perguntei para Jesus assim, por que eu comecei a ler a Bíblia e ia todo dia confrontar o padre da minha igreja e ele era meu professor na faculdade. Aí eu ia lá e falava, mas padre, está falando aqui que não pode fazer imagem de escultura, por que a igreja católica fala? Aí um dia ele cansou, virou para mim e falou assim, Kelly, você não é mais católica,
você é protestante. Você é protestante. Eu falei, não, mas eu sou católica, estou lendo a Bíblia. Mas está escrito na nossa Bíblia, padre. Mais explicado ainda. Aí ele falou assim para mim, que eu fui para a presença do Senhor e falei, Senhor, por que o Papa, que já leu a Bíblia inteira, provavelmente ele leu, ele é Papa, né? Como que ele leu a Bíblia e aceita as imagens de cultura? Porque o padre falou assim, que eles criaram as imagens de cultura para tirar atrair os pagãos. Eu falei, mas como que a gente atrai um pagão com uma coisa que é contrária à palavra de Deus? Como que a gente pode fazer isso, né? Aí o padre falou assim para mim que eu não era mais crente. Aí eu fui para a presença, que eu não era mais católica. Aí eu fui para a presença do Senhor e questionei isso. Por que o Papa tinha lido a Bíblia e não sabia? Aí eu abri a Bíblia. Será que ele leu? Eu não entendi. Peraí, mas eu vou chegar. Calma. Aí eu pedi para o Senhor falar comigo pela palavra. O Senhor me deu aquele texto que fala assim, tem boca, mas não fala. Salmo 115. Que os salmos, né? Tem boca, mas não fala. Tornam-se semelhantes a eles, todos que o fazem, todos que nele confiam. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, sim, tem ouvidos, mas não ouve, né? Então, aí eu falei assim, aí o Senhor fala, torne-se semelhante a ele, todos aqueles que crêem e que neles confiam. Quer dizer, que quando você faz uma imagem de cultura e aceita ela como um Deus na sua vida, você não tem mais, você tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta mais, tem boca, mas não fala mais, o que é verdade de Deus. Porque o inimigo segue o entendimento, entendeu? A imagem, a própria imagem de escultura, faz a pessoa ficar cega naquilo que ela acredita. Ela impede o conhecimento verdadeiro da palavra. E aí eu entendi por que o padre questionava comigo e falava que eu não era mais católica. Aí eu fui para a igreja e falei assim para o Senhor, olha, eu já tinha lido Josué, falava que pôs o novelo de lã, e se o novelo nascesse, a grama tivesse molhada e o novelo seco, eu vou aceitar que o Senhor falou comigo. Aí ele foi lá, aconteceu isso. Aí ele falou assim para Deus de novo, olha, então eu vou fazer o contrário. Se a grama se o governo tiver encharcado e a grama seca, eu vou acreditar que o Senhor falou comigo. E aí Deus fez as duas vezes, né? Então eu falei, olha, Senhor, o Senhor fez isso para ele, eu queria que o Senhor fizesse para mim. Estava aquele calor tipo de verão, e eu fui na igreja, falei assim, se hoje, que esse calor tiver frio na igreja, eu vou entender que o Senhor falou comigo. Aí chegou lá na igreja, entrei lá na igreja católica para assistir a missa das 5. De repente, comecei a tremer de frio, mas eu tremia que nem batia, o quê? Precisei sair da igreja. Aí saí da igreja, aí eu falei assim, olha, Senhor, se isso foi o sinal, o Senhor deu 2 para ele, no novelo de lã. Amanhã eu vou na igreja, vou ficar molhadinha de suor. Porque o dia está igual, tá. No outro dia eu fui de novo na missa assim. Chegou lá, gente, eu fiquei molhadinha de suor, saí da igreja encharcada. Eu fui representar o Senhor, chorei, pedi perdão para ele por ter pedido 2 sinais. E aí nunca mais eu fui na igreja, fui lá, falei para o padre, falei, olha padre, o senhor tem razão, eu sou protestante. A partir de hoje eu vou servir a Deus, né, junto com os protestantes. E fui servir a Deus na igreja metodista, onde o pessoal me levou para a presença do Senhor, né? Então eu fiquei lá por muitos anos. Então veja, Deus dá a experiência que a gente quer ter. Então, irmão, hoje você entende, o Papa leu a Bíblia, só que ele não enxerga por causa dos deuses que eles têm. Todo ídolo, a imagem de escultura, tem um demônio junto. Então ela cega o entendimento, entendeu? É por isso que a gente, católico, tem mais dificuldade de se converter, porque eles acham que estão falando de Deus. Eles são cristãos, certo? Mas a imagem de escultura cega o entendimento.
certo? São mortos, né? São tudo que já morreram. Então você está idolatrando um morto, né? Morto que morre. E a coisa é tão séria que eu vi uma vez, não sei se está acontecendo, né? Mas que o catolicismo, eles iam arrancar essa página da Bíblia. Que essa página estava trazendo confusão na cabeça do povo. O Salmo 115. Então imagina que eles vão ter que arrancar Isaías inteirinho que vai falar. Fala. E a Bíblia, eu tinha uma vizinha que ela era católica roxa. A Bíblia dela, quando eu peguei, eu nunca tinha lido Bíblia católica. A Bíblia deles é mais, explica melhor ainda. Fala que só para adorar o Deus Javé, que é o nosso Deus, o único para ser adorado, né? E bem específico a mensagem deles, né? Que vai falar sobre a idolatria mesmo, né? Então, eu perfeito, a minha né? Tudo conversão explicadinho. li primeiro na Bíblia Católica, eu só tinha a Bíblia Católica. A minha vizinha falava assim para mim, não, que eu tentava, né, converter minha vizinha, né, logo quando eu vim morar ali na Auxiliadora. Aí ela ia lá, ela falava assim, mas aí é só, você não tem foto das suas filhas? É foto dos santinhos que a gente ama tanto, mas não tem nada a ver isso aí que você está falando. Ela falava, que era foto normal de alguém que ela gostava, né? Eles não aceitam, eles não têm entendimento. Não adianta você ficar batendo na tecla porque eles não vão entender. Que está sendo. Eu lembro que uma vez, a mulher de um médico, ela se converteu no Kézia, a minha empregada, falando de Jesus para ela vai quebrar todos os ídolos. E eu quero que você vá junto comigo. Nós estamos lá em Guaiçara. Chegou lá em Guaiçara, ela chegou lá, tinha uns 3, 4 santinhos, tudo quebrado já, assim, no meio remendado, para a gente quebrar junto com ela. Aí orando, quebrando e tal, né, pedindo perdão a Deus por aqueles ídolos que ela acreditou e tudo mais. E fomos orar nos cômodos da casa. Sim, Olha só, como que o diabo faz com as pessoas. Nós estávamos lá, né, de repente, ela assim, orando, nós orando no quarto, ela vira, abre o guarda-roupa da mulher, toda a santaiada dela, tava tudo lá dentro escondidinho pra gente não ver. Quando ela abriu, ela quase desmaiou a mulher. Agora ela vai quebrar do meu sangue. Aí ela falou assim, gente, como que esse daqui vocês guardou isso aqui? Eu falei, esse nós não vamos quebrar. Sabe por que nós não vamos quebrar? Porque ela não quis quebrar de coração. Então, ela vai ter que quebrar por ela mesma. Se um dia, minha filha, você se converter ao Senhor, você vai saber que um disse que é tudo isso aí. Mas hoje, nós não vamos quebrar nada. Nós pegamos e viemos embora para ali. Porque eu não fui lá para passar raiva, falei para ela. Sabe? Eu fui lá para fazer Sabe uma o que obra. aconteceu com a dona Tereza, essa vizinha que eu estou falando, que ela é católica, vicentina das roxas? Aconteceu com ela o seguinte, ela tinha ódio mortal de crente. Então, como ela teve muita amizade comigo, ela me tinha como filho, então a gente tinha muita amizade. E eu conversava com ela super delicado na parte espiritual. Ela tinha um ódio mortal, inclusive, de uma pessoa que eu conheço ela. Essa pessoa foi falar dela do evangelho e ela falou assim, ó, você vai ter que quebrar todo o seu santo. Pegaram um carrinho de supermercado, encheram, a dona Tereza pegou e falou, pode levar para queimar tudo. Aí, essa crente foi lá, encheu o carro e foi embora quebrar. Quando acabaram de quebrar o santo, o demônio saiu do corpo da Tereza e começou a xingar. Você queimou meu santo, o que você veio fazer? E não sei o que, porque ela estava endemoniada e deixou todo mundo levar. Só que depois o inimigo saiu dela e abriu a visão dela. Então ela pegou ódio de crente, porque foi lá e queimou as estátuas dela. E eu não deixei Porque não pode fazer isso, né? A pessoa não vai. E a pessoa tem que ter o conhecimento. Ela é professora na faculdade. Eu falei, não, filha, nós não vamos quebrar nada, não. Ela que vai quebrar o dia que ela quiser. Que ela se converteu, sim. E o está aqui dentro do coração. Falei, não adianta. Se ela escondeu, é porque ela não queria. Mas ela ficou tão decepcionada. Kézia, como foi? Falei, pra você ver como o inimigo é. Sim. Certo? Olha, um dia, eu tenho uma amiga, Marília, assim, fui criada com ela. Um dia a irmã de uma delas me ligou e falou assim, Kézia, fulana, está recebendo um espírito aqui, ela quebra tudo, ele joga ela no chão, ele bate nela. Aí, minha filha, eu falei assim, ó, você quer descobrir o que é? Ele disse que é meu tio.
Falei, não, você quer descobrir quem ele é? Eu vou aí na sua casa. Aí eu, minha filha, eu jejuei, fui lá. Quando chegou lá, a pessoa que estava com o demônio não quis me receber. Ela falava assim, olha, o tio falou que ela vai me tirar dele. Sabe? Não, se eu for lá, ela vai me tirar o meu tio de mim. O diabo falando isso para ela. Eu voltei para casa sem fazer a obra do Senhor, porque o diabo falou todas essas anarquias para ela. Não, ela se escondeu de mim para eu não tirar o demônio dela. Eu falei, então, filha, você quer ficar com o diabo, ele tem que arrastar a cara dela no chão, que ele tem feito, porque ele arrastava ela no chão, ele batia nela, ela estava toda machucada. Falei, você acha? Ela queria, né? Eu falei, se fosse seu tio mesmo, que ele é tão bonzinho, por que ele tá batendo nela? Falei pra ela. Então, deixa apanhar, que apanhar do diabo vai apanhando, certo? Mas é isso, gente. Hoje nós vamos parar por aqui, né? Na página 384, né? E depois a gente termina. Porque nós estamos para fazer a obra do Senhor no tempo dele, certo? A vida de Paulo ainda vai até aqui, a página 391. E nós ainda temos algumas coisas para saber sobre as viagens de Paulo. E depois, com esse conhecimento de Paulo, aí de Pedro, a gente vai entender melhor o livro de Atos. Tá certo? Então é bom a gente conhecer bem, né, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, porque foram os dois que foram mais relevantes como apóstolos de Jesus. Não que os outros não tenham sido, mas eles foram mais, né, porque o apóstolo Pedro fez uma obra também grandiosa, né? Ele tinha uma facilidade em falar de Jesus, né? Uma convicção de fé, que as pessoas se convertiam. Você vê, numa pregação dele, ele converteu 3.000 pessoas ao Evangelho, né? Então, é uma coisa assim grandiosa que a gente não fez, né? Então, eu vou pedir para o Arthur, que é nosso único rapaz, né? Eu vou pedir aqui entre nós, fico muito feliz, viu, Arthur, que você está seguindo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, como a alva, né? Será a sua entrada, viu, meu querido? Deus vai te abençoar grandemente, né? Como a alva é certa, será o seu romper do dia, viu? Então eu vou pedir para você orar agradecendo o Senhor dele por essa palavra que é viva, fiel e eficaz para o nosso coração, abençoar a nossa noite, nossa volta para casa e também abençoar o alimento que a gente vai receber daqui a pouco. Amém. E a causa da irmã. Você sabe que interessante, quando você mandou eu orar, eu ia mandar ele orar. Aí você não vou mandar orar, né? Porque ela pediu para mim orar, eu ia mandar ele. Aí eu pedi para ele que vai orar. Olha que lindo, né? Nossa, o Espírito testifica com o meu Espírito que nós temos o mesmo Deus. Amém. Amém. Senhor Jesus, primeiramente, Pai, queremos te dar graças, agradecer o teu santo nome, Jesus. Muito obrigado por estarmos aqui, Pai, mais uma vez reunidos, realmente meditando em Ti e na Tua palavra. Realmente tendo conhecimento, Pai, dos Seus filhos que foram usados por Ti, e realmente expandindo, ó Deus, nosso conhecimento dos ministérios de Paulo e Pedro. Futuramente, nós entraremos no ministério de Pedro. Mas agora, Pai, temos conhecimento, estamos tendo conhecimento do ministério de Paulo. E te damos graça, Pai, te damos glórias, Pai. Para o Senhor nos capacitar, para o Senhor capacitar a irmã Kézia, Pai, dar conhecimento a ela para que ela possa trazer essa palavra, Pai, a nós, Jesus. Possamos pegar, Pai, cada palavra que foi liberada hoje, cada parte deste momento em comunhão que falamos, Pai, realmente cravar na tábua do nosso coração, Jesus. Realmente tomando como importância cada coisa que foi falada aqui, Jesus. Muito, muito obrigado, Pai, por esse momento contigo, Jesus. Peço-te, ó Deus, que o Senhor venha estar com a sua mão forte, a sua mão direita, Pai, estendida sobre nós, Pai, sobre nossas vidas, realmente nos abençoando, Senhor, na volta até a nossa casa, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, esteja com a sua mão sobre a vida da irmã Vilma, Senhor, e abençoe a casa dela, Deus, que realmente possa ter fartura e prosperidade aqui nesta casa, Pai, nessa residência, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Mais uma vez, Jesus, eu te agradeço por esse momento contigo e já lhe agradeço pelo alimento, Pai, que está ali, Pai, para nós podermos desfrutar, Deus. Tu és grande, Pai, te damos graças, Jesus. Muito obrigado, Pai, e que realmente a cada estudo que tivermos, Pai, possamos
enraizar as nossas raízes na Tua palavra, Pai, realmente na rocha, Deus. Sim. É o que eu te peço, Jesus, e já te agradeço por tudo, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus.